E aí, a vida ali entre os 18 e os 29 anos, às vezes parece um grande labirinto, né? Cheio de caminhos, cheio de opções, mas sem um mapa muito claro de para onde ir. Se essa sensação bate por aí, então essa nossa análise de hoje foi feita pensando exatamente nisso. Bora tentar decifrar juntos essa década que está basicamente definindo toda uma geração? Já parou para pensar nessa sensação? De estar num lugar esquisito, não limbo, onde as regras da adolescência já não servem mais, mas parece que o manual da vida adulta ainda não chegou pelo correio? Pois é, esse sentimento hoje em dia virou a nova norma. É isso, é exatamente essa palavra, transição. Um período onde tudo parece possível, mas ao mesmo tempo nada parece muito permanente. Sabe, é aquela época de experimentar, de mudar de curso, mudar de emprego e de sentir o tempo todo que a vida de verdade está logo ali, na próxima esquina. Mas e se eu dissesse que essa fase toda já tem até nome? Ok, então vamos colocar um nome nisso. Porque, olha, não é só um sentimento vago que está no ar. É um fenômeno real que está acontecendo em larga escala. Foi um psicólogo, o Jeffrey Jensen Arnett, que percebeu essa nova realidade e nos deu, tipo, um mapa, um conceito para a gente conseguir entender o que milhões de jovens estão vivendo nesse exato momento. E o nome da criança é adultez emergente. Pensa nela como se fosse uma nova fase da vida mesmo, que surgiu ali espremida entre a adolescência e a vida adulta como a gente conhecia. Aquela ideia de fazer 18 anos e pronto, virou a chave, já era. O que a gente tem agora é quase uma década inteira dedicada a explorar, a viver na instabilidade e, principalmente, a se descobrir. Tá, mas o que de fato define essa fase? O que faz ela ser tão única? O Arnett não parou só no nome, não. Ele mapeou 5 características principais que, quando a gente junta todas elas, pintam um retrato bem claro dessa experiência. Vamos mergulhar em cada uma? Bom, aqui está o DNA da adultez emergente, os 5 pilares. Pensa comigo. O primeiro e talvez o principal é a exploração da identidade. É a hora de se perguntar, cara, quem eu sou? O que eu quero fazer? Com quem eu quero estar? Isso leva, claro, para o segundo ponto, a instabilidade. Se a gente está explorando, a gente está mudando. Muda de faculdade, muda de emprego, de cidade. É o normal. O terceiro é o foco em si. Isso não é ser egoísta, é uma necessidade de se construir antes de assumir os grandes compromissos. O quarto ponto é a consequência de tudo isso, aquele sentimento de estar entre, o tal do limbo. E por último, o que move tudo, a quinta característica, a idade das possibilidades. É uma fase de um otimismo incrível, sabe? Aquela sensação de que o futuro está em aberto e tudo pode acontecer. E essa frase, nossa, ela captura perfeitamente aquela quarta característica, né? O sentimento de estar num limbo, numa espécie de sala de espera para a vida adulta. Um lugar que pode até ser cheio de incerteza, mas que também carrega uma liberdade imensa. Mas calma aí, por que isso está acontecendo agora? Nossos pais, nossos avós, eles não viveram isso desse jeito. E a resposta para isso é fascinante. A adultez emergente não surgiu do nada, não. Ela é o resultado direto de transformações sociais gigantescas que mudaram completamente o nosso cronograma de vida. O ponto central é este: a sociedade mudou as regras do jogo. Pensa só, a educação ficou mais longa. O papel da mulher se expandiu para muito além do lar, com foco total na carreira. A contracepção deu um controle sobre quando ter filhos que nunca existiu antes. E a nossa cultura passou a valorizar a jornada individual, a autorrealização. Cada um desses fatores somados empurrou os marcos da vida adulta lá para frente. E esse quadro aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. O caminho que antes era quase uma linha reta, escola, emprego fixo, casamento, filhos, agora virou uma trajetória cheia de curvas, de idas e vindas. O objetivo mudou. A prioridade agora é se construir, alcançar a autossuficiência e só depois, com mais segurança, pensar nos compromissos de longo prazo. Mas aqui a gente precisa fazer uma pausa. Porque seria um erro, e um erro bem grave, achar que essa fase é só um grande parque de diversões de autodescoberta. Ela vem com um pacote enorme de pressões modernas. E o ponto mais crítico de todos: a experiência não é a mesma para todo mundo. Primeiro, essa nova mentalidade sobre o trabalho. A geração de agora não quer só um salário, quer propósito. Trabalhar para viver, não viver para trabalhar, não é só um clichê, é um projeto de vida. O problema? Essa busca nobre por um significado maior esbarra de frente com a realidade dura de ter que pagar o aluguel e os boletos no fim do mês. E isso cria um conflito interno gigantesco. E é aqui que a desigualdade fica escancarada.
Para quem tem privilégio socioeconômico, a adultez emergente pode ser exatamente aquele ideal que o Arnett descreveu. Um tempo de exploração segura, com apoio para estudar mais, para viajar, para testar carreiras. Um verdadeiro trampolim para uma vida adulta bem planejada. Agora, olha o outro lado da moeda. Para a maioria das pessoas, a realidade é bem outra. A necessidade de trabalhar desde cedo, muitas vezes para ajudar a família, simplesmente apaga a possibilidade de exploração. A adultez não emerge, ela é imposta. E isso revela uma falha estrutural da nossa sociedade. Foi criada uma nova fase de desenvolvimento que, na prática, só está disponível de verdade para alguns. Não é uma questão de escolha, é uma questão de oportunidade. E no extremo dessa exclusão social, aparece um grupo que ficou conhecido como a geração nem-nem. São jovens que estão literalmente desconectados, nem estudando, nem trabalhando. E não é por falta de vontade, mas por conta de barreiras estruturais que os deixaram para trás. E é muito importante entender que isso não é só um número, uma estatística fria. Estar nessa condição traz riscos imensos. O isolamento, a frustração de não achar um lugar no mundo, a perda de perspectiva. É um cenário que gera uma vulnerabilidade emocional e social gigantesca. Na verdade, mesmo para quem não está na situação nem-nem, a adultez emergente é um terreno muito fértil para crises de saúde mental. Pensa na combinação: instabilidade o tempo todo, a pressão para tomar decisões que vão definir sua vida e uma incerteza econômica que parece não ter fim. É a receita perfeita para níveis altíssimos de ansiedade e estresse. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Essa década de turbulência toda é uma crise que precisa ser evitada a qualquer custo? Ou será que é uma oportunidade disfarçada? Chegou a hora de falar da famosa crise do quarto de vida. Essa crise, na maioria das vezes, nasce de um choque brutal de realidade. O choque entre as expectativas que a gente cria, que muitas vezes são bem idealizadas, e a realidade frustrante que é construir uma vida. É a pressão para ter a carreira dos sonhos, o relacionamento perfeito, a independência financeira, tudo ao mesmo tempo. E quando isso não acontece do jeito planejado, vem aquele sentimento de fracasso. Porém, e aqui está a grande virada de chave, essa crise pode ser a coisa mais importante que acontece nessa fase. Ela funciona como um catalisador, sabe? É um momento que força a pessoa a parar e se perguntar, tá, mas o que eu realmente quero? É a chance de abandonar os planos que não são seus e começar, de verdade, a construir uma identidade mais autêntica, mais resiliente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Diante de tudo isso, como é que a gente deveria encarar essa transição tão longa? Como um problema a ser resolvido, uma falha em amadurecer no tempo certo? Ou como a nova realidade, complexa e inevitável, de se tornar adulto no século XXI? A forma como a gente responde a essa pergunta pode definir não só o jeito que apoiamos os jovens de hoje, mas também como as próximas gerações vão navegar por esta década tão decisiva.